10 horas da noite, terça-feira, está no ar o nosso Além dos Fatos. Seja muito bem-vindo. E claro, as pessoas que me encontram já perguntam: Luciana, qual é a pergunta do dia aqui nos corredores da Novo Tempo? No nosso programa Além dos Fatos, a pergunta é a seguinte: alguma situação já fez com que você perdesse a sua liberdade? Imagine viver sem liberdade, sem o direito de ir e vir. Deve ser difícil, né? Nós iremos conversar sobre isso hoje aqui no Além dos Fatos. Tem música com o cantor Wesley Fonseca, que já está aqui com a gente. E, claro, a mensagem especial do pastor Gilson. O nosso programa está no ar. Pergunta intrigante hoje aqui no Além dos Fatos. Alguma situação já tirou o seu direito de liberdade? Já pensou viver sem ter o direito de ir e vir, né? De se expressar? Já pensou nisso? Responde pra gente em nosso Facebook, tá aparecendo na sua tela, na nossa tela, na minha também, facebook.com/Além dos Fatos. Passa lá, responde a nossa enquete do dia. Eu quero saber se alguma coisa já fez com que você perdesse a sua liberdade e você se sentiu oprimido, se sentiu mal por conta disso. Você pode também nos seguir no nosso Instagram, @AlemDosFatosNT. Passa lá, tira uma selfie aí perto da TV, no seu computador, nos marca, de repente você vai aparecer aqui no Além dos Fatos. Eu estou prometendo isso desde o primeiro programa e olha só, eu vou cumprir essa promessa, viu, gente? Você vai se surpreender aí em casa, de repente, se vendo aqui no Além dos Fatos. E lembrando que no próximo domingo é Dia das Mães e se você quer se ver e fazer uma homenagem linda para a sua querida mãe, é só gravar uma mensagem no seu celular. Nos marca no Facebook, facebook.com/Além dos Fatos e de repente você vai ter a oportunidade de fazer uma linda homenagem para sua mãe aqui na TV Novo Tempo. Já pensou que legal? Então, passa no nosso Facebook, marca lá a sua homenagem, posta o seu vídeo e de repente a gente vai selecionar alguns aí bem especiais para homenagear as nossas mamães. E se você também quer falar um pouco sobre a opinião do dia, a nossa pergunta do dia, né? Alguma situação já fez com que você perdesse a sua liberdade? Você pode ser o nosso seguidor também no Twitter, @AlemDosFatosNT e expor aí a sua opinião e compartilhar aí se você já foi oprimido alguma vez, alguém tirou o direito te tirou o direito de ser livre, nós queremos saber aí, tá ok? E se você, claro, perdeu alguns dos nossos programas, é só acessar o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Todos os nossos programas são postados, você pode assistir, comentar, sugerir temas, inclusive, aqui para o nosso programa, pode sugerir e, de repente, nós iremos conversar aqui, o pastor Gilson irá preparar uma linda mensagem para tocar o seu coração, tá ok? Então, novotempo.com/Além dos Fatos, acesse, assiste os nossos programas anteriores, mas claro, só depois que o nosso ao vivo terminar, tá ok? Eu quero já aproveitar e dar boa noite aqui ao Wesley Fonseca, ele que é o cantor, vai trazer a mensagem musical daqui a pouquinho aqui pra gente. Tudo bem, Lu? Tudo bem com você, Wesley? Tudo na paz, Tava com saudade, nunca mais te vi? Pois é, pareci. Andou morando fora aí um período, fora do país, né? Foi um pouquinho fora do país, agora voltei, me chamaram, tô aqui. Agora está de volta. Agora eu quero saber de você, alguma situação já fez com que você se sentisse oprimido e sem liberdade, Wesley? Olha, eu diria também medo, nessa lista aí de coisas que aconteceu. Não só oprimido e sem liberdade, mas com medo também, né? Foi exatamente nessa época que eu estava morando fora, 2014. E aí eu estava na Inglaterra, e com a facilidade de conhecer outros países ali perto, eu fui para outro país próximo. Na hora de voltar, como eu estava estudando na Inglaterra, então dizem que a imigração da Inglaterra é a pior, é a mais difícil de ser entrada, né? Então você tem que ter todas as documentações certinhas, todas as provas de que você está ali por algum motivo certo. No meu caso, estudante. E naquele período que eu saí para outro país e voltar, eu tinha esquecido minha carteirinha do colégio. Que era que te dava liberdade de a minha prova de que realmente estava estudando, né? E aí só ficou então na minha voz. Eu só falei assim, sou estudante. E ele pediu uma documentação, o segurança, o guarda lá na hora. E aí, qual foi a sensação no momento? Aí eu falei, eu não trouxe. Aí ele, ok, senta ali e espera. E aí foi o chá de cadeira, né? Você pensou que ia ser preso, Wesley? Não pensei que ia ser preso. Eu pensei logo que ia embora dali, que ia embora pro Brasil. Já ia ser com as minhas malas no colégio, com as minhas roupas no colégio, porque eu não levei tudo, né, pra viagem que eu tinha feito. Eu pensei, nossa, vou ser deportado, vou embora. Não vou conseguir entrar de novo no país e
fiquei triste no meio do semestre. Tinha ainda um semestre inteiro para aproveitar, para estudar, e aí eu fiquei com medo, sim. Você teve a sua liberdade ali ameaçada. Exatamente. Não foi até tirada, porque deu certo de eu entrar. Mas eu fiquei com muito medo, inseguro, assim, abalada, diria. Certo. E essa é a pergunta do dia. Alguma situação já fez com que você perdesse a sua liberdade? Passa no nosso Facebook, está aparecendo na sua tela. E temos, claro, os comentários aqui durante o dia. Eu lancei essa enquete, Wesley, no nosso Facebook. Vamos ver a primeira interação de quem é? Elizabeth Pereira, de Belém, Pará. Durante a minha adolescência, minha mãe era muito rígida e por anos me sentia aprisionada. Depois que cresci, conquistei minha independência e hoje me sinto livre. Tem algumas criações que realmente são opressoras, aí fazem com que a gente não tenha a liberdade que é saudável, que não é a libertinagem, hein, gente? É a liberdade de você optar, fazer as suas escolhas. Vamos ver a próxima interação de quem é? Paulo Rocha, Rio de Janeiro. Morei a vida inteira com os meus pais, mas precisei morar com a minha tia em outra cidade por um período. Fui privado de muitas coisas dentro da casa que eu morava. Naquela época, perdi a liberdade completamente. É a opinião, a interação aí do Paulo Rocha, do Rio de Janeiro. Vamos ver de onde vem a próxima interação, de qual lugar do Brasil. Tem mais uma interação aí dos nossos internautas, Joseilton Costa, Lorena, São Paulo. Opa, aqui da região do Vale do Paraíba, pertinho. Existem algumas religiões que aprisionam com as suas tradições. Deus não nos fez para sermos prisioneiros, mas para termos liberdade nele. É a sábia opinião aí do Joseilton Costa, de Lorena. Agora, eu quero saber se você também, no Brasil, você estava em um país que não era o seu, né? Sim. Você era estrangeiro. Você acha que o estrangeiro ele tem a liberdade limitada também? Quando ele está em um outro país que não é o seu país de origem? Sim, o estrangeiro, no caso, minha situação. Você era estrangeiro, né? Que estava na Inglaterra. Por exemplo, vou citar um exemplo, quando eu estava na França. Então, aí eu estava lá, ia passar uns dias lá, né? Então, eu fui, por exemplo, num restaurante. Eu fiquei sabendo depois, né, que os franceses não gostam quando você vai falar inglês, né? No caso, eu sei falar inglês agora, né? Mas eu não sei falar francês, então eu tive que falar inglês. E aí, quando você chega no primeiro contato com um rapazinho lá francês, ele me ignorou. O garçom me ignorou. Eu fiquei muito mal, poxa vida, eu tô aqui para ser atendido, o cara me ignora. Então tem esse esquema assim, como eu tô fora da minha casa, não é o meu ambiente, né? Então já não tô acostumado com muita coisa. E eu tenho que, querendo ou não, entrar no ritmo deles, nas regras deles. Nas leis do país, nas leis deles, Então, querendo ou não, sai do meu comodismo, com certeza. Agora, nós estamos conectados, Wesley, com o assessor jurídico da Igreja Adventista em toda a América do Sul, o doutor Luíde Braga. Luíde, explica pra gente, todo cidadão tem direito à liberdade? Boa noite, Luciana, boa noite a todos que estão nos assistindo. Veja, a liberdade, ela é uma garantia constitucional. Não só no Brasil, mas em todos os estados. Todo mundo tem algum tipo de garantia de liberdade. Agora, as diversas formas que você pode perder essa liberdade é uma coisa incrível. Nós passaríamos aqui a noite inteira com eu dando alguns casos, algumas dicas de como é fácil você perder a liberdade. O cantor que está conosco nos deu agora o exemplo da imigração, que é um exemplo claro. E vou dizer uma coisa para vocês que vocês não sabem, mas o Brasil é provavelmente o país mais difícil de se entrar. E depois é o México. A gente tem essa impressão de que a Inglaterra, Estados Unidos e outros países têm esse problema, mas o Brasil legalmente, né? Eu não estou falando de entradas irregulares, eu estou falando que legalmente é onde nós temos a liberdade mais restrita para os estrangeiros. Por isso que toda vez que algum brasileiro é maltratado, como aconteceu com a Espanha há pouco tempo atrás, nós começamos a maltratar os espanhóis aqui com relação à liberdade deles. Agora, mas doutor o Estado, Luíde, sim, garante a liberdade, né? Certo. Agora, nós fomos às ruas, doutor Luíde, saber o que as pessoas pensam sobre a liberdade. Será que todo mundo se sente livre no Brasil, que é um país democrático? Olha só o que eles falaram e pensam sobre o assunto. O que é liberdade? Liberdade é poder ir, poder vir, poder fazer tudo o que quer. Para mim, a liberdade é você viver em paz, ter o amor de Deus no coração. Eu acho que liberdade é você poder sair para onde você quer, voltar para onde você quer, ter suas opiniões. Liberdade de expressão, de pensamentos, de tudo, né? Você já viveu alguma situação em que perdeu a sua liberdade? Muitas vezes, porque a repressão hoje
ela inibe a pessoa de falar o que pensa, o que age e como gostaria que fossem as coisas. De perder liberdade? Não, eu acho que a liberdade muitas vezes você que faz. Entendeu? Como eu falo, se você respeitar seus limites, respeitar o limite das pessoas, você tem liberdade. A moral, a espiritualidade, tudo priva a gente de fazer algumas coisas. Para você, a liberdade tem algum valor, algum preço? Não tem preço. Perdeu a liberdade, perdeu a saúde, ó. O valor que ela tem é você se sentir bem com você mesmo. É de você saber que você pode fazer as coisas, que você pode agir da maneira que você quer, mas dentro daquilo que eu falo, dentro de um princípio de respeito. A verdade é que todo mundo quer ser livre, quer ter liberdade, né? Agora, ontem teve um fato que chamou a atenção, né, do Brasil, né? Por volta das 3 horas da tarde, os usuários do WhatsApp, né, tiveram uma surpresa, né? Foram suspensas as atividades deste aplicativo. Inclusive, eu quero mostrar aqui o que é que a internet, os sites de notícias estão falando. Justiça determina bloqueio de WhatsApp no Brasil por 72 horas. Óbvio, essas 72 horas não foram seguidas à risca, né? Hoje, o WhatsApp já estava na ativa mais uma vez. Agora, a comunicação também, ela, às vezes, tem uma censura, né? Às vezes você tem a sua liberdade vetada também, não é? Sim. Esse foi um exemplo. É a segunda vez que no Brasil o WhatsApp é bloqueado, né? A gente, pelo menos eu, né, me incluindo nessa, todo mundo, né? Nós somos a geração internet, né? Uhum. Então, o WhatsApp é um dos meios de comunicação que a gente usa hoje. Bloqueando o WhatsApp hoje, bloqueou a nossa comunicação, né? Então, a gente foi meio que forçado, mesmo que não foram as 72 horas, a gente foi meio que forçado a não regredir, mas usar coisas que a gente usava no passado para um tempo atrás para se comunicar, né? Agora vamos voltar com o Dr. Luigi. Dr. Luigi, século XXI, uma censura aí na forma de se comunicar é complicado. A gente vê que a liberdade também ela é limitada, inclusive na comunicação, não é isso? A liberdade tem duas facetas, tem dois lados, e a gente precisa entender esses dois lados. O que nós tivemos aí? Nós tivemos uma investigação policial, né, da Polícia Federal, com tráfico de drogas, e eles buscaram no WhatsApp uma resposta. E o WhatsApp não deu essa resposta por uma questão muito lógica. Tudo que um meio de comunicação puder evitar divulgar essa comunicação, dá mais segurança para você usar. Existem outros aplicativos que garantem essa segurança. Agora, existem os dois lados da moeda. A questão da liberdade é que a gente pensa na nossa liberdade, sempre. Mas você tem que entender que há outras liberdades em jogo. E o Estado tem que lidar com as duas liberdades. O que aconteceu no WhatsApp foi isso. Eles o juiz cassou a liberdade da gente se comunicar porque o WhatsApp não obedeceu a liberdade do Estado de investigar a vida das pessoas e a comunicação das pessoas. Ou seja, quando há uma ordem judicial, é direito do Estado entrar nas nossas comunicações. E isso é um choque de liberdades, como acontece dentro de casa, como acontece na família, quando acontece entre marido e mulher, ou seja, o choque de liberdades, ele precisa ser administrado. Certo. Agora, tivemos outra notícia também, que foi veiculada no domingo, que chamou a atenção, doutor Luigi. Vamos jogar aqui na tela também? Vítima de injustiça. Empresário volta para casa após de mais de um ano preso. Ele não foi inocentado ainda, mas a justiça decidiu soltá-lo porque não teve prova suficiente para acusá-lo. Imagina, mais de um ano preso, né? Ele teve a liberdade dele totalmente... Podem pagar o que quiser para ele, mas vai ser difícil recuperar esse tempo perdido, aí, né? Agora, vamos voltar com o doutor Luigi também para comentar esse caso. Doutor Luigi, o Estado que nos garante segurança, que nos garante a liberdade, é o mesmo Estado que pode nos tirar esse direito, né? Olha, vocês ficariam assustados se eu dissesse para vocês que 42,9% dos presos do Brasil são presos provisórios. São presos sem condenação ainda. Ou seja, nós ainda não temos uma certeza de que eles são culpados. Uhum. Então, imagina, 42,9%. Então, o risco de qualquer um de nós sofrer uma restrição de liberdade é muito maior do que o que a gente imagina. Se você me permite dar um exemplo bem rapidinho. Imagina que você chegou em casa e encontrou, vamos dizer que você fosse casada, você chegou em casa e encontrou o seu marido com uma faca no peito. Imediatamente, porque ele sofreu um assalto e foi esfaqueado. Você entra,
se ajoelha sobre ele, ele olha para você suspirando e você tira a faca do peito dele e ele morre naquele momento. E aí entra a sua sogra na cozinha e você está em cima do seu marido, com uma faca ensanguentada na mão, em cima dele, e ele suspirou e morreu. Veja, o que vai acontecer? Você vai olhar para sua sogra e vai dizer, não é nada disso que você está pensando, mas fatalmente você será presa, provavelmente será presa em flagrante, tem uma testemunha ocular que você matou e você vai ter que responder esse processo. E a sua liberdade está restrita e vai caber a você provar que você não matou com uma série de trabalhos. Mas esse pode ser o flagrante, essa pode ser uma restrição de liberdade. 42,9% das pessoas que estão presas nesse país, no Brasil, não são ainda comprovadamente culpadas. Agora, diante da sua fala, eu penso, Luiz, nós estamos num país que tem um sistema democrático, né? E a gente imagina que nós imaginamos que somos livres, né? Que temos o direito de ir e vir, mas isso é ilusão. Nós pensamos que somos livres, mas somos de fato livres mesmo? Veja, é claro que essa liberdade que você está mencionando é a liberdade da segurança pública. Certo. Esse é um grande desafio no Brasil, esse é um grande sofrimento para nós no Brasil. Às vezes as pessoas, quando vão para alguns lugares da Europa, alguns lugares dos Estados Unidos, alguns países onde tem a segurança mais segura, a segurança mais efetiva, como é o caso, por exemplo, de Israel, dentro de Israel, ou seja, dentro de Tel Aviv, você tem aquela sensação de que você está livre para onde você quiser. Então, eu já morei fora e tive a oportunidade de sair 1 da manhã, 2 da manhã para fazer caminhada, para correr, para visitar, para sair no aeroporto. Você sai, você não tem preocupação de furto, você não tem preocupação de nada. Por quê? Porque é a segurança que o Estado lhe proporciona. No Brasil, infelizmente, a gente vive uma crise de liberdade dentro de casa. Ou seja, nós estamos presos presos fora da cadeia, né, pela falta de segurança pública que nós temos no Brasil. Ou seja, a liberdade ela acaba sendo relativizada porque nós não temos segurança pública. Quero agradecer a participação do Dr. Luíde. Muito obrigada pela participação, viu, Dr. Luíde? Um abraço para as Anas, viu, que estão assistindo aí. Obrigado por todos vocês. Sucesso aí. Tchau, tchau. Uma boa noite. Obrigada pela participação. Boa noite. O Wesley, que daqui a pouquinho volta para a gente também com a música, né? Muito obrigada pela participação, pelo bate-papo aqui, tá? Pode ficar aí, pode ficar. Opa, caiu o celular. Mas antes, vamos aqui. Agora chega o momento que você... Tá ansioso aqui, pastor? Eu começo o programa, mas as pessoas já ficam esperando o momento que o pastor Gilson vai aparecer para mandar os abraços, pastor. O pessoal fica na expectativa. Tá certo. Tudo bem com o senhor? Prazer estar contigo, tudo bem, graças a Deus. Parabéns aí pela condução, não é? Tivemos alguns pequenos imprevistos. Ao vivo é assim, né, Lu? Ao vivo é assim, mas nada que a tecnologia não nos ajude, não é isso, pastor? Luiz, de lá de Brasília, nos assistiu aí muito bem. E você mandou muito bem também. Parabéns, viu? Pastor, muito abraços, então. Já que você falou de abraços, vamos lá. Abraços para Marinete, lá do Jardim Amanda, Hortolândia, São Paulo. Eu assisti a um vídeo, Marinete, que o Fabão e a Patrícia trouxeram lá de Hortolândia. Você, inclusive, me imitando. Você precisa ver. Depois eu te não, mostro. Mas a gente precisa trazer esse vídeo para esse momento aqui, viu, gente? Imitando o meu sotaque muito bem, dona Marinete. Um abraço, muito obrigado por seu carinho. Abraço também para o Vim Emerson. Ele é lá de Ituberá, Bahia, e também para o Clube de Desbravadores Planetas. Abraço aí para todos vocês de Ituberá. Abraço também para Ivani Bessa, aniversariante amanhã, lá Parabéns, da Igreja de Vila Pinheiro, Jaguaribe, Ceará. Parabéns para você, Ivani, que Deus lhe abençoe. E também para Delma Almeida Guimarães. Eu não sei de onde ela é, mas abraço para você, Delma. Um abraço para os nossos amigos aí que estão sempre ligados no Além dos Fatos. Agora, pastor, eu não te fiz a pergunta do dia, né? Alguma coisa, alguma situação já te tirou a liberdade? Eu estava ali há pouco pensando nisso e me lembrei da minha mãe. Você falou também Dia das Mães, não é? Sim. A minha mãe, de vez em quando, tirava a minha liberdade. Mas... Inclusive, teve um internauta que falou sobre isso. Foi. Os nossos pais tiram, às vezes, nossa liberdade, mas é sempre com bom propósito, né? Para o bem, assim como Deus também faz, né? Não são poucas as vezes que o Senhor estabelece limites, mas o objetivo sempre é nos proteger, é cuidar de nós, é nos livrar do mal. Então eu me
Me lembrei quando falamos desse assunto de tirar a liberdade, das vezes quando a minha mãe não deixou eu fazer certas coisas que eu queria fazer. Mas hoje eu entendo que ela tinha razão. São os nãos que, na verdade, são os sims da vida, né? São as oportunidades. São nãos que fazem bem, não é? Exatamente. Lu, vamos falar então do Esperança Viva? Nossa, o nosso livro do ano. Muito bem, deixa eu mostrar aqui para você, ali na câmera do Tiago. Esse livro, Esperança Viva, ele é de autoria do pastor Ivan Saraiva. E chegou o mês de maio, não é, Lu? Chegou o momento extraordinário, o mês maravilhoso de nós divulgarmos esse livro em todo o Brasil e em todos os demais países da América do Sul. Serão milhões de livros, né? Que serão distribuídos aí por todo o Brasil, por toda a América do Sul. Eu já tive a oportunidade de ler, já inclusive marquei todo o meu livro e fiquei encantado. Eu não tenho dúvida de que o Senhor iluminou o pastor Ivan ao escrever esse livro. É uma mensagem forte e extremamente oportuna. Eu quero estimular você a receber esse livro. Você provavelmente, durante esse mês de maio, vai receber de algum membro da Igreja Adventista. Mas se ninguém lhe procurar e ninguém lhe oferecer esse livro, procure alguém que você conheça da nossa igreja, peça o livro, em todas as nossas igrejas nós temos, e será um presente para você, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. É um livro com uma linguagem simples, acessível, mas profunda, não é isso, pastor? Profunda, tremendamente profunda. Tá, ok. E você, vamos agora de música então com o cantor Wesley Fonseca. Não vê o seu passado, Ele quer ver no futuro Ele com você. Não importa o que fez, Deus te ama tanto que Ele esquece o que passou. Perdão traz liberdade, traz a paz. É rico em graça que te satisfaz. Se confessarmos nossos erros, Deus é justo e fiel e nos faz limpos. O perdão não muda o passado, mas define o futuro do perdoado. Temos redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Deus te perdoa incondicionalmente, sabendo que tu farás novamente. Ele te ama e sente você cair, mas Deus te segura forte em seus braços, em forma de carinho e de abraço. Entregue sua vida agora. Se seus pecados Deus jogou fora, por que lembrá-los a toda hora? Hoje és nova criatura em Deus.
bom que eu estou agora falando com você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está aqui no Brasil, você que está em qualquer país do exterior, nos acompanhando, seja pela parabólica, seja pela internet. É bom nós estarmos juntos de novo. Obrigado mesmo por sua companhia. Obrigado porque você está aí agora ligado, sintonizado, nos dando essa audiência maravilhosa. Obrigado por você permitir entrar na sua casa, estar na sua maravilhosa companhia. Vamos orar, para em seguida nós pensarmos na palavra de Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, mais esta oportunidade, de te buscarmos, tua palavra, através da Novo Tempo e do programa Além dos Fatos. Peço, Senhor, que Tu me ilumines a mim e a todos que participam deste momento sublime. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Estou pensando num garoto de 17 anos. Ele foi vítima da inveja e do ciúme dos irmãos. E por isso sofreu um tremendo golpe e perdeu, ainda tão jovem, a sua liberdade. Estou me referindo a José. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar a história aí a partir de Gênesis capítulo 37, a Bíblia diz que esses irmãos de José, movidos, como já disse, por inveja e ciúme, aproveitaram uma oportunidade que tiveram e venderam o irmão. Naquela cultura e naquela época não era incomum se comercializar pessoas, de modo que José foi vendido pelos seus irmãos. E aí aqueles que compraram José o levaram para o Egito. Ele era de Israel e foi levado para o Egito. Chegando lá no Egito, foi outra vez vendido, agora pelo comandante da guarda egípcio chamado Potifar, um homem muito rico. E segundo a Bíblia, por José ser um rapaz muito trabalhador e muito íntegro, eficiente, dedicado no seu trabalho, inclusive no último programa, em relação a essa questão do trabalho, falamos um pouco sobre isso, não foi? A importância de você ser dedicado, ser responsável, empenhar-se no trabalho, mas também procurar ser eficiente, ser produtivo. Apesar de ser um escravo, José era responsável e eficiente. E além do mais, ele era íntegro. A Bíblia diz que o seu senhor, o seu dono, o Potifar, rico, ele percebeu essas qualidades em José. E na medida em que os anos foram passando, José passou a ter uma relativa liberdade, apesar de continuar sendo escravo. Tornou-se o administrador de todos os recursos, de todos os bens daquele homem rico. Olha que ele prosperou, hein? Mas um problema muito sério aconteceu. A Bíblia diz que a mulher daquele homem, cujo o nome dela não é mencionado, mas é dito que a mulher de Potifar se interessou por José. A Bíblia diz que ela colocou os olhos em José e lhe fez uma proposta muito indecente. Ela disse assim: deita-te comigo. E José disse: não, senhora, não vou fazer isso, não devo fazer isso, não posso fazer isso. Mas o tempo foi passando e aquela mulher foi insistindo cada vez mais. E até que chegou um momento em que não havia ninguém na casa e a Bíblia diz que ela literalmente agarrou José e disse: olha, vamos lá e agora. E José disse: não, senhora, e ele se mandou. Ele saiu correndo. A mulher, evidentemente, que ficou se sentindo assim, desprezada pela atitude de José, então ela resolveu se vingar. E assim que os funcionários da casa chegaram, e depois quando o próprio esposo chegou, ela disse que foi José que a assediou. José tentou forçá-la a deitar-se com ele. E aí a Bíblia diz que por conta disso, por causa dessa falsa acusação, José foi levado para a prisão. Ser escravo já não era nada bom, mas agora José estava de trás das grades. José estava preso. Sua liberdade foi completamente tirada e de forma totalmente injusta. Você poderá ficar pensando assim: olha, mas por que José fez isso? Por que José não se aproveitou da oportunidade? Ora, afinal de contas, não foi ele que pediu, foi a mulher que se ofereceu. E além do mais, ela insistiu. E José era jovem, estava no auge do seu vigor, da sua virilidade.
E a Bíblia ainda diz que ele era um rapaz bonito, e eu imagino que a esposa do Potifar também fosse uma mulher bonita, se bem que a Bíblia não fala a respeito dela, mas eu imagino que fosse bonita, até porque era mulher de um homem muito rico, e geralmente mulher de rico é bonita, não é? Fala sério, geralmente é assim. A menos que, quem sabe, os dois eram pobrezinhos, enriqueceram juntos, mas normalmente, quando o indivíduo rico se casa, ele se casa com uma mulher bonita, mesmo que ele não seja essa coisa fofa toda, não é? E, bom, mas por que será que a mulher se interessa, de repente é um amor sincero pelo indivíduo, pela pessoa, mas às vezes também acontece de ser um amor sincero pelas coisas dele, né? Pela riqueza dele. Bom, mas cada um sabe de sua vida. O fato é que rico geralmente casa com uma mulher bonita, ponto. E acredito que a mulher de Potifar era uma mulher bonita. E apesar de ser bonita, José recusou. Mas ninguém estaria vendo aquele ato. E certamente ninguém ficaria sabendo, até porque a mulher, sendo casada, não se interessaria em contar essa aventura para ninguém. Então, por que José não se aproveitou? José não era livre, não tinha liberdade de fazer o que ele quisesse fazer? Aí depende do nosso conceito de liberdade. É muito comum as pessoas confundirem liberdade e libertinagem. Uma coisa é liberdade, outra é libertinagem. Existem muitos conceitos, é claro, a respeito dessa questão da liberdade. Eu quero mencionar apenas um para você. Liberdade tem a ver com o direito de agir de acordo com o seu livre-arbítrio, de fazer a sua própria vontade, dentro dos limites que lhe permite a lei. E quanto à libertinagem? O que é libertinagem? Libertinagem é o mau uso da liberdade. Libertinagem é usar a liberdade sem bom senso. Quando alguém age com libertinagem, revela não se preocupar com as consequências que seu comportamento pode ter em prejuízo a si e a outros. A libertinagem é uma ausência de regras, é o oposto de liberdade, exatamente porque a libertinagem leva à escravidão. Muitas pessoas pensam que ser livre é poder agir para desfrutar de forma imediata os prazeres da vida e do corpo. Há muitos, inclusive, neste mundo que se dizem sábios, que se consideram sábios, que se julgam sábios, que são considerados verdadeiros mestres nesse mundo, mas que, em realidade, em vez de conduzirem as pessoas para a liberdade, conduzem para a libertinagem. E eu já abri minha Bíblia aqui no segunda carta de Pedro, capítulo 2, e vou ler para você os versos 17 a 19. Segunda carta de Pedro 2, 17 a 19. Esse texto aqui, no seu contexto, está se referindo a falsos mestres que, segundo o apóstolo Pedro, eles penetrariam na igreja e desviariam os seguidores de Cristo do caminho do Senhor. Mas eu penso que, ainda que seja uma referência específica a esses falsos mestres, isto aqui também se aplica à realidade em que nós vivemos, como já disse, que muita gente que se considera, se acha muito sábia, acaba conduzindo outros para caminhos que não são os melhores. Vamos lá, está escrito assim: estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Observe que esses falsos mestres, conforme diz o texto, eles prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Eles mesmos são escravos dos seus próprios pecados e dos seus vícios. Sabe quando alguém diz assim: eu sou livre, posso fazer o que eu bem entender, eu não gosto de estar preso a regras, eu não gosto de limites, eu posso, se quiser, eu posso usar bebida alcoólica à vontade, bebo quanto quiser,
eu posso usar cigarro, posso fumar à vontade, eu posso me prostituir se eu quiser, eu posso comer o que eu bem entender, o quanto eu quiser comer, eu posso, enfim, posso jogar e posso me drogar, porque eu sou livre e posso fazer o que eu bem entender. Sabe quando o inimigo, o diabo, que a gente crê ser um ser real, quando ele ouve isso, quando ele ouve alguém dizendo que é livre nesse sentido, sabe o que o diabo diz? O diabo diz assim, ok, vai fundo aí, seu mané. Vai fundo, seu tonto. Faça exatamente isso que você está dizendo que pode, que quer fazer e que deve fazer, faça isso. Sabe por quê? Porque o inimigo sabe que essa liberdade, que em realidade é libertinagem, quanto mais os homens se envolvem nesse tipo de pensamento e nessas práticas, mais eles se afundam, mais eles mergulham, mais eles se atolam nos seus pecados. E o pecado humilha, o pecado escraviza. Esses que assim vivem, cada vez se tornam mais doentes e mais infelizes. É por isso que o inimigo se alegra quando vê as pessoas com esse tipo de pensamento, com esse tipo de ideia. A liberdade para pecar é, na verdade, a forma de escravidão, porque não nos escraviza apenas fisicamente, mas também o homem é escravizado mental, emocional, espiritualmente, quando ele vive essa suposta liberdade para pecar. E ainda lhe digo mais, nós somos, claro, todos somos livres para fazermos nossas escolhas. O próprio Deus nos dá esse livre arbítrio, a liberdade de fazermos nossas escolhas. Mas é claro que todos nós nos tornamos escravos das consequências das nossas escolhas. E se você vive uma vida de libertinagem, é óbvio que as consequências dessas suas escolhas infelizes, as consequências também serão danosas, as consequências também serão infelizes para você mesmo. Mas eu quero pensar um pouquinho em relação ao que a Bíblia diz a respeito de liberdade. Quando a gente analisa a Bíblia, esse tema na Bíblia, no seu conceito assim mais amplo, a gente percebe que, segundo a palavra do Senhor, liberdade tem a ver com libertação do domínio, da força, do poder do mal. Biblicamente falando, liberdade é viver livre do domínio e da autoridade do pecado e estar em harmonia com a vontade de Deus. Viver em obediência a Deus, em obediência à sua santa lei. E é só você, se está acompanhando aí com a sua Bíblia, voltar um pouquinho as páginas e nós vamos aqui para a Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 22, está escrito assim, Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui, a insistência de Tiago é no sentido de que a gente ouça a palavra de Deus, mas também pratique. Não basta ouvir, conhecer, aprender. É preciso viver, é preciso praticá-la no dia a dia. Agora, verso 25, olha só o que está escrito. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago diz, olha, aquele que considera atentamente, aquele que tem cuidado e atenção para com a lei perfeita, a lei da liberdade. A respeito de que lei Tiago aqui está se referindo? É óbvio que é em relação à lei de Deus, porque só a lei de Deus é perfeita. Uma lei, normalmente, ela reflete o caráter dos seus legisladores. Como todos os seres humanos somos imperfeitos, ainda que tenhamos boas intenções, nossas leis também são imperfeitas. Mas o nosso Senhor é perfeito, por isso perfeita é a sua lei. Tiago diz aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei de Deus, é claro. E ele diz assim, na lei da liberdade. Não parece assim um paradoxo, um contrassenso, dizer que lei leva à liberdade, mas é isso mesmo. A gente geralmente tem uma visão meio preconceituosa em relação à lei, como se a lei vem apenas para tirar a nossa liberdade. Mas, na verdade, o que a lei de Deus faz é o oposto disso.
A lei de Deus nos dá liberdade. A lei de Deus garante a nossa liberdade. E aí veja, o texto diz mais, aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, apenas ouve, mas ignora. Porém, sendo o quê? Operoso praticante, esse será, diz Tiago, bem-aventurado no que realizar. Bem-aventurado significa feliz. O que a palavra de Deus está dizendo é que quando nós prestamos atenção e obedecemos à lei de Deus, lei perfeita, lei da liberdade, então nós nos tornamos pessoas felizes. Nós nos tornamos pessoas bem-sucedidas. Talvez você saiba, quando Deus foi entregar a sua santa lei, resumida em 10 mandamentos, para o povo de Israel durante o Êxodo, durante a viagem do Egito para a Palestina, isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Quando o Senhor entrega a sua santa lei para o povo, antes, no capítulo 20, antes dos mandamentos serem apresentados, o Senhor diz assim para o povo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Leia lá na sua Bíblia, Êxodo capítulo 20, a partir do 1º verso. Deus dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É que o povo de Israel viveu por 430 anos no Egito. Boa parte desse tempo eles viveram como escravos. Antes de entregar a sua lei para o povo, Deus diz assim: eu tirei vocês da casa da servidão, da terra da servidão. Deus se apresenta como um Deus que dá liberdade, que oferece liberdade. E na sequência, então, o Senhor apresenta a sua lei. E é evidente que a lei não é para tirar a liberdade, até porque seria uma incoerência. Deus se apresentar como Deus que gosta da liberdade e agora vem com a lei para tirar a liberdade, muito pelo contrário. A lei de Deus tem como propósito de nos dar liberdade, de garantir nossa liberdade. Bendita a lei, é a lei do Senhor. Mas é uma pena que nós vivemos num mundo onde há muito preconceito em relação à lei de Deus. Você sabe disso. E mesmo dentro do meio cristão, há muitas pessoas que quando ouvem falar da lei de Deus pensam assim: não, isso é uma coisa totalmente antiga, ultrapassada e que não tem mais nada a ver com a gente. Mas eu quero dizer para você que não é assim, não. O que a palavra de Deus está aqui dizendo para você e para mim é que se nós atentarmos para a lei de Deus, que é a lei perfeita, a lei da liberdade, então nós seremos felizes e nós seremos abençoados. Eu fico pensando que mundo maravilhoso seria se todos os homens guardassem, observassem, cumprissem a lei de Deus. Oh, sim, aí nós seríamos verdadeiramente livres. Aí nós seríamos muito mais felizes nesse mundo. Eu gosto das palavras do salmista que estão lá no Salmo 119, verso 165. O salmista diz assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Vou repetir para você: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles, diz o salmista, não há tropeço. Ou de jeito nenhum. Porque quando nós amamos a lei do Senhor e procuramos seguir a lei do Senhor, então o Senhor nos abençoa, o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, Ele cuida de nós. Há pouco eu falei da minha mãe, que muitas vezes restringia a minha liberdade, limitava a minha liberdade. Ah, mas hoje, já como uma pessoa adulta e agora sendo pai, eu entendo perfeitamente que tudo o que ela fazia, tudo o que os nossos pais fazem, normalmente é com o propósito de cuidar de nós, de nos proteger, de nos guardar. E acredite, assim também em relação ao Senhor. A sua lei tem como propósito de abençoar a nossa vida, de evitar que nós tropecemos, que nós soframos. Mas que pena que muitas pessoas por aí têm preconceito em relação à santa lei de Deus. Mas eu quero agora compartilhar com você mais uma promessa maravilhosa. E eu vou ao livro de Provérbios. Vamos a Provérbios, capítulo 4. Leia os versos 18 e 19, está escrito assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam. Veja, o caminho dos perversos, diz Salomão, é como a escuridão, eles nem sabem no que eles tropeçam. Sabe por quê? Porque a escuridão cega aqueles que optam por viverem segundo sua própria vontade, ignorando os caminhos do Senhor.
A liberdade do mundo, que em realidade é libertinagem, leva à escravidão. Aquilo que seria alegria se torna em tristeza. A sabedoria do mundo, contrária à vontade de Deus, é loucura aos olhos do Senhor. A libertinagem que parece vida, em realidade se transforma no final em morte. Mas eu gosto muito do verso 18, quando diz assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora. O caminho do justo, a vida do justo. O justo é aquele que observa a lei do Senhor, é aquele que foi justificado pela fé e agora está andando em novidade de vida, está tendo uma nova vida em harmonia com a vontade do Senhor, em obediência ao Senhor. A palavra de Deus diz que o caminho do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, é como a luz de um novo dia, de uma nova manhã. E ele diz assim que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Significa que quando você se encontra com o Senhor, se entrega a Ele, passa a andar nos seus caminhos, você é justificado pela fé. Você que é pecador é declarado justo por causa da justiça de Cristo. Então, nessa hora, o Senhor está nos livrando da culpa do pecado. Quando você, no seu dia a dia, anda com Deus pela fé, então o Senhor está santificando você e Ele está livrando você da força, do domínio do pecado. E um dia, então será dia perfeito. Então um dia, sabe o que vai acontecer? Esse Deus que hoje está nos livrando da força do pecado, Ele também vai nos livrar até mesmo da presença do pecado. Aí nós seremos glorificados. Aí sim será dia perfeito. Aí tudo será esclarecido. Então nós teremos inclusive as respostas que hoje não temos. Nós conheceremos como somos conhecidos. Quando for dia perfeito, quando nós formos glorificados, então nós saberemos de fato quem é o nosso Senhor. Nós saberemos quem nós somos e nós saberemos o que é a vida. Ele fez por nós, Ele faz por nós, Ele fará por nós. O Senhor nos justificou, está nos santificando, Ele vai nos glorificar. Ele nos livrou da culpa do pecado, está nos livrando da força do pecado, e Ele também nos livrará até mesmo da presença do pecado. É por isso que Salomão diz assim, que a vereda do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, é como a luz de uma nova manhã, que vai brilhando mais e mais. Deus vai realizando sua obra, Deus vai nos iluminando, o Senhor vai nos libertando, o Senhor vai dando para os seus filhos cada dia uma nova visão, uma nova compreensão da existência. Louvado seja o nome do Senhor. Que você e eu experimentemos a verdadeira liberdade que só há no Senhor. Nós vamos ter o prazer de ouvir a música outra vez, cantada pelo Wesley Fonseca. Preste atenção nessa melodia linda e eu já volto com você. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por
ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Eu estou com a minha Bíblia aberta no Salmo 119, leio os versos 44, 45 e 47. Está escrito assim: assim observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. E no verso 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Palavras abençoadas, essas palavras do salmista. Davi diz assim: eu vou observar de contínuo, ou seja, permanentemente, todos os dias da minha vida, eu vou procurar observar a lei do Senhor. E isto vou fazer para todo sempre. Eu andarei com largueza. Há uma outra versão que diz assim: eu andarei com liberdade. Aqueles que observam a lei do Senhor, eles de fato andam com liberdade. Andarei com liberdade, pois me empenho pelos teus preceitos. E finalmente ele diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, acredite, o propósito da lei de Deus não é tirar a nossa liberdade, pelo contrário, é garantir para nós a verdadeira liberdade. O propósito da lei de Deus é cuidar de nós, é nos proteger, é nos guardar. Felizes são aqueles que amam a lei do Senhor, que andam nos caminhos do Senhor, que vivem segundo a vontade do Senhor. Eu quero compartilhar mais um verso com você. Na verdade, eu já até lhe apresentei antes, mas eu quero repeti-lo porque acho tão lindo. Salmo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei. Para eles não há tropeço. Não há tropeço para aqueles que amam a lei do Senhor, para aqueles que obedecem o Senhor, para aqueles que fazem a vontade do Senhor. Porque é o Senhor quem guarda seus filhos, é o Senhor quem cuida dos seus filhos, é o Senhor quem protege seus filhos. Por isso que você e eu, conforme a música que acabamos de ouvir, nós devemos nos render ao Senhor. Nós devemos nos entregar a Ele, permitindo que Ele, através do seu Espírito, faça a sua obra em nossa vida. Lamentavelmente, como já disse, esse mundo confunde liberdade com libertinagem. E quantas pessoas, em busca dessa suposta liberdade que o mundo oferece, vivem em uma verdadeira libertinagem. E isso não traz, com certeza, felicidade alguma. Porque a alegria do pecado, ela é passageira, ela é temporária, ela é efêmera. Depois da alegria, vem a tristeza.
Depois do brilho, das luzes, das cores, então vem a solidão, vem o sentimento de culpa e não raras vezes vem inclusive a doença. O pecado é bonito e é interessante, é colorido, mas ele desbota muito rápido. Não se iluda. Essa liberdade para pecar, como já mencionei, insisto com você, é a pior forma de escravidão. A verdadeira liberdade está no Senhor, na sua palavra. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor continue guiando os seus passos, orientando os seus caminhos, para que no Senhor você possa permanecer firme e inabalável, até que nós tenhamos a vitória final. Até que, como diz Salomão no livro de Provérbios, seja dia perfeito. Porque assim, o Senhor vai paulatinamente revelando sua vontade. O Senhor vai gradativamente lançando a luz da verdade sobre o caminho dos justos. Até que um dia essa luz será plena, até que chegaremos ao momento do dia perfeito, quando tudo será esclarecido e quando nós teremos o prazer e a alegria de estarmos para sempre na presença do Senhor. Eu citei para você aqui outro dia a primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, onde João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser, mas sabemos de João que quando ele se manifestar, ou seja, quando Cristo voltar, então nós seremos semelhantes a ele, porque nós haveremos de vê-lo assim como ele é. No glorioso dia, quando nós tivermos o privilégio de vê-lo assim como ele é, este sim será o dia perfeito. Nós seremos semelhantes a ele e então nós estaremos juntos para sempre com nosso Senhor. Vamos orar. Quero pedir a bênção de Deus sobre a sua e sobre a minha vida. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por esse momento sublime na tua presença, pelos esclarecimentos da tua palavra, Senhor, e por entendermos que tu queres sim a nossa liberdade, porém liberdade plena, liberdade verdadeira. Tira de nós, Senhor, o preconceito e a resistência em relação à tua lei. Ajuda-nos a compreendê-la, a amá-la e segui-la. Nós oramos, Pai, com gratidão e com louvor, no santo nome de Jesus. Mantenha sempre com você o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Noite você tem encontrado a libertação em Cristo. Esse foi o Além dos Fatos de hoje. Até o próximo programa.